Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, professor, para mais uma pré-aula. Meu nome é Letícia Gaden-Slous e eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau e hoje nós vamos tratar a lição 2, o bebê Moisés, do nosso livro do Jardim de Infância. Bom, vamos começar? Bom, primeiro nós começamos com a nossa entrada na sala de aula antes de dar a aula. É muito importante que você, professor, se prepare para dar a aula. Então, chegue antes na sala de aula, deixe tudo arrumadinho para que os alunos possam adentrar a sala e ter uma boa recepção e ver tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Nunca deixe para a última hora, ok? Bom, o primeiro ponto da nossa aula de jardim é a nossa oração. A gente sempre começa a nossa aula com uma oração. Tem criança que gosta de orar, então se a criança quiser orar, pode deixar a criança à vontade. Nessa oração, é importante que você priorize o agradecimento. Agradeça por a criança estar aqui, agradeça por mais uma escola bíblica, agradeça por o dia de hoje, pelo papai e pela mamãe, amém? Priorize sempre o agradecimento. Isso, é claro, é só uma dica, né? A segunda parte da nossa aula, nós sempre vamos para o louvor. Normalmente, 1 ou 2 hinos, para que as crianças possam tirar aquele soninho, se a aula for de manhã, né? Então a criança ainda não despertou direito. A nossa aula aqui é sempre aos domingos pela manhã. Então, eu sempre faço uma sessão alongamento, porque a criança normalmente desperta. E aí, a gente tem o nosso louvor do dia. Normalmente, a gente traz 2 louvores. Eu trouxe um louvor bem específico para vocês, que combina com a nossa aula de hoje. Eu vou deixar ali no PDF, que vai estar na nossa aula, provavelmente aqui embaixo do vídeo. Então, o louvor que eu trouxe hoje, ele se chama Deus é bom para mim. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim e eu sou feliz. Cantando eu vou, Deus é bom para mim. Com ele eu vou, Deus é bom para mim. Essa é a letra da nossa canção e combina muito com a nossa aula de hoje. Porque a nossa aula de hoje, ela é uma aula que nós professores precisamos tomar certo cuidado com essa aula. Por quê? Essa aula é apenas pelo nascimento de Moisés. Ela fala do nascimento de Moisés, que Moisés era o libertador, mas que ainda no início da história de Moisés. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não passe para a próxima aula. A próxima aula vai ser a aula onde o bebê Moisés vai ser colocado no cestinho, e aí vai ser colocado no rio, e essa é a segunda aula. A gente não pode adentrar nessa, então a gente tem que tomar certo cuidado. Mas hoje eu trouxe algumas dicas bem específicas para que você, professor, seja auxiliado em sua aula e que fique no tema, ok? O terceiro momento da nossa aula é o momento da oferta. Então, sempre faça esse momento da oferta explicando por que é importante fazer a nossa ofertinha do dia. Por que é importante ofertar na casa do Senhor. E incentive os alunos a trazerem a oferta. Esse momento de oferta, ele vai dar início ao nosso próximo momento, que é o quarto momento que eu chamo, que é o momento da pontuação. Eu não sei como você faz na sua igreja, na sua congregação, mas o momento da pontuação é um momento onde de descontração com os alunos. A gente normalmente tem algumas figurinhas bem específicas. Figurinhas para quem trouxe a Bíblia, então normalmente é uma Bíblia. Figurinhas para quem trouxe a ofertinha do dia. Figurinha para quem trouxe um amiguinho para a aula. E uma figurinha para quem decorou o versículo da aula passada. O que acontece? As crianças vão juntando essas figurinhas e no final do trimestre a gente dá um prêmio a mais para quem trouxe mais coisas, para quem trouxe mais vezes a Bíblia, para quem decorou mais vezes o versículo, para quem ofertou mais, para quem trouxe uma visita a mais. Então, esses momentos acabam que no final do trimestre é um bom incentivo para as nossas crianças.
Então, a gente passa para o quinto momento da nossa aula. O quinto momento da nossa aula é a hora do versículo. Normalmente, a gente traz o versículo bem grande, em letras caixa alta, para que as crianças consigam entender. Como a gente está falando com crianças de 5 a 6 anos, as crianças normalmente só entendem caixa alta ou letra maiúscula. Então, é importante que você traga sempre em letra maiúscula, ok? A gente traz sempre o versículo do dia, normalmente eu coloco no quadro ou na parede, e aí a gente faz uma dinâmica para que as crianças possam gravar o versículo do dia, ok? O versículo desta lição é: o Senhor me protege, Salmos 3, versículo 5. Peça para que as crianças leiam, peça para que as crianças entendam a figura que está aqui, né, que é uma família e a mão do Senhor protegendo. Isso também está no PDF da nossa aula, ok? Aí nós passamos para a dinâmica deste versículo. É importante esse momento da dinâmica porque as crianças de 5, 6 anos, elas normalmente precisam do concreto, elas entendem melhor, elas conseguem compreender melhor. Então, o concreto é sempre muito útil, isso ajuda também a manter a concentração delas, ok? A nossa dinâmica, ela consiste na dinâmica do guarda-chuva, que é a dinâmica que também está na nossa lição. A dinâmica do guarda-chuva, ela é bem simples. Eu preciso que vocês, como professores, sentem as crianças e perguntem quais são os maiores medos delas. Criança, qual é o teu maior medo? O que você tem medo? Algumas crianças vão dizer: eu tenho medo da chuva. Outras: eu tenho medo de aranha. Outras: eu tenho medo de escuro. Seja o que for o medo delas. Aí você pega uma fichinha, pode ser uma folha de ofício A4. Então você escreve o medo dessa criança numa fichinha e entrega para a criança e pede para ela guardar um pouquinho. Quando você conseguir escrever o medo de todas as crianças, você vai pegar o seu guarda-chuva. O guarda-chuva aqui, ele representa a proteção. O guarda-chuva nos protege da chuva, assim como o Senhor nos protege de muitas coisas. O Senhor nos protege dos nossos medos, o Senhor nos protege dos nossos problemas, das angústias do dia a dia, deste mundo. Então é importante que as crianças compreendam isso, certo? Essa dinâmica, ela é interessante. Você, professor, vai fazer vai dar o exemplo e vai ser o primeiro a fazer, ok? Você vai colocar o guarda-chuva, enquanto o seu professor auxiliar vai pegar o medo, vai amassar o medo e vai jogar no guarda-chuva. Olha só, eu estou jogando medo em você, o seu medo, mas o guarda-chuva me protegeu, assim como o Senhor me protegeu. Uau! O Senhor me protege dos meus medos, o Senhor me protege, o Senhor está sempre me protegendo. E essa é a dinâmica que você vai fazer. Eu trouxe aqui uma ideia para você, professor, poder fazer. Então, com os alunos, eu trouxe o guarda-chuva, mas com os alunos, você pode fazer a dinâmica do escudo. Eu montei aqui um escudo e colei no meu guarda-chuva. E esse escudo vai representar Deus, né? Vai representar o escudo de Deus. Como Deus nos protege dos nossos medos, ok? Aí as crianças, você vai fazer com que cada criança fique atrás do guarda-chuva, enquanto você, professora, vai jogar o medo. Então, tenha sempre mais bolinhas de papel para que as crianças, né, possam aproveitar também. Então você vai jogar: olha aqui o seu medo, olha aqui o seu medo, você tem medo de escuro, você tem medo de aranha, mas o medo não vai chegar em você, porque você é protegido por Deus. Amém? Então, essa é uma dica e é uma ideia, é o escudo do Senhor. Guarda essa dica para o final da aula também, que nós podemos fazer uma segunda dinâmica com esse guarda-chuva. Agora chegou a hora da nossa historinha, o sexto momento da nossa aula. A hora da nossa historinha começa da seguinte forma. Eu sugiro que você, professora, peça auxílio para sua professora auxiliar. É bem importante que você entre no papel. Você vai sair da sala de aula
e vai pedir para que a sua professora auxiliar instigue as crianças a animarem-se. Elas vão receber uma visita dos tempos bíblicos. Elas vão receber alguém especial hoje na aula. E esse alguém especial vai contar-nos uma história. E aí você, professora, sai da aula e você vai ter o seu material que estava lá escondidinho, você vai retirar. Se você tiver uma túnica ou algo que você possa colocar sobre o corpo e se caracterizar bem, legal. Eu não tinha. Então, eu trouxe apenas o meu lenço, que já é bastante. Agora, eu não sou mais a professora Letícia, eu sou o Joquebede. E eu trouxe aqui o meu neném, certo? Eu vou entrar na sala de aula como Joquebede. As crianças provavelmente vão te perguntar, você não é Joquebede, você é a professora. Aí você diz assim, não, crianças, agora eu sou Joquebede, daqui a pouco a professora volta, tá bom? Então, você vai entrar na sala de aula, vai chegar assim, olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui para contar a vocês uma história tão sofrida, tão difícil. Sabe, eu sou mamãe de 3 lindos filhinhos. Você vai pegar a figura 1. Eu sou mamãe de 3 lindos filhinhos. Eu sou mamãe de Miriam, eu sou mamãe de Arão e eu sou mamãe de Moisés. Esse lindo neném que eu carrego nos meus braços. Mas sabem, eu preciso esconder o meu Moisés. Eu preciso esconder o meu filho. Sabem, crianças, nós, o povo de Deus, sofremos tanto no Egito, estamos sofrendo demais no Egito. E sabem por quê? O faraó, o rei do Egito, esse homem aqui, ele fez uma lei. E nessa lei, ele mandou matar todos os meninos de até 2 aninhos. Ele pediu para que nós, mamães, jogássemos nossos filhos no rio, para que jacarés e crocodilos comessem. Nossa, isso é tão horrível. E meu povo sofre tanto. Meu povo está sofrendo a escravidão há anos. Olhem só, crianças, olhem só. Eles batem na gente para que a gente possa trabalhar, para que a gente trabalhe. Crianças, meu povo está sofrendo tanto. O povo de Deus sofre tanto. Mas se tem uma coisa que a gente não esqueceu, é do nosso Deus. Nós temos orado para o nosso Deus. Nós temos pedido para Ele um libertador. Nós temos pedido, Senhor, traz um libertador, liberta-nos dessa escravidão, liberta-nos, Senhor, dessa coisa ruim. Sempre preste atenção nas palavras que você usa, para que as palavras possam ser de fácil entendimento para as crianças, tá bom? Senhor, nós precisamos de um libertador. Nós precisamos, Senhor, sair dessa escravidão. Nós não aguentamos mais. Eu e meu povo temos clamado, temos orado e temos pedido ao Senhor para que o Senhor venha nos libertar. Mas sabem, crianças, eu acredito que o Senhor vai nos atender, eu creio nisso. E eu sei que o Senhor tem grandes planos na vida do meu filho. Eu sei que o Senhor tem grandes planos na vida do Moisés. E por isso eu escondo ele é meu filho, eu o protejo. Mas eu não sei até quando eu vou conseguir. Moisés está crescendo e a cada dia mais fica mais difícil de esconder meu filho. Ele começa a chorar e fica difícil de escondê-lo. Eu temo que os vizinhos vão ouvir o choro de um neném e vão contar ao faraó. Eu preciso esconder meu filho, mas eu não sei até quando eu vou conseguir. Crianças, eu já sei o que fazer. Eu vou continuar em oração. Eu vou continuar orando ao Papai do Céu. E o Papai do Céu vai me dar um plano. Ele vai me ajudar a fazer alguma coisa para que o meu filho sobreviva. Porque eu sei que Deus tem grandes coisas na vida do meu bebê. Amém? Vocês me ajudam em oração?
Aí você, professora, se você vê que a classe está bem atenta, bem concentrada, você pode pedir para que as crianças orem com você, você pode até ajoelhar e orar com as crianças. E esse é o desfecho final da nossa aula. E aí você levanta ou você cessa a oração e você diz: crianças, continuem orando por mim e pela minha família. Nós precisamos desse libertador e eu creio que Moisés é esse libertador. Então, até logo, crianças. Eu tenho muita esperança que o Senhor vai nos ouvir, vai ouvir o seu povo, o povo que adora a Deus, o povo de Deus. E aí você sai e você volta como professora mesmo. Você volta como professora. E você vai ver como está o ânimo das crianças. As crianças, elas precisam fixar a historinha do dia. Porque, sim, muitas coisas foram faladas. A historinha é bem curtinha. Mas eu trouxe aqui 2 dinâmicas para você escolher. Você vê como que é a sua turma e você escolhe qual dinâmica você pode fazer. Se você quiser fazer as 2, fica à vontade também. Eu trouxe a dinâmica do copo e a dinâmica do guarda-chuva. A dinâmica do copo, ela é bem tranquilinha. Você, professora, vai precisar de uma bacia com água. Pode ser transparente, dê preferência para que seja transparente. Eu não tinha uma transparente na minha casa, mas eu trouxe essa bacia. Tudo bem, tranquilo. Você vai precisar de uma bacia com água bem cheia. A bacia com água, ela precisa estar até o nível do copo. Então, proponha-se a colocar água até o nível do copo, ok? Você vai precisar de uma bacia com água. É interessante que você coloque corante alimentício. Eu trouxe aqui o corante laranja. Eu acredito que você não vai conseguir ver a experiência, mas as crianças em sala de aula vão conseguir ver a experiência e elas vão ficar maravilhadas. Mas instigue elas, assim, crianças, agora nós vamos fazer um experimento. Nós vamos entender como o Senhor nos protege, assim como o Senhor protegeu Moisés. Então, é bem tranquila. Você vai precisar de uma bacia e água com corante. Você vai precisar de um copo e 2 pedaços de papel. Pode ser papel toalha, papel higiênico, papéis que sejam macios. Você vai explicar para as crianças que a bacia com água representa os medos das crianças, representa as angústias. Não, tome cuidado. Veja se as crianças entendem o que é angústia, é claro, né? Então, priorize mais a palavra, os medos delas, né? Priorize mais a palavra medo. Então, nessa bacia com água, você vai dizer para as crianças que tudo que está aqui dentro, essa água, representa tudo que há de ruim no mundo. Então, pergunte para as crianças, o que vocês acham que tem de ruim no mundo? São os medos, são a chuva muito forte, é o escuro. As crianças vão dar diversos exemplos para você. Faça com que elas entendam que a bacia com água representa o medo, representa coisas ruins do mundo, certo? Coisas ruins do mundo. Você vai pegar um papel e você vai dizer assim: crianças, esse papel aqui, vamos fazer de conta que esse papel aqui é uma pessoa sem Jesus. É uma pessoa que não tem Jesus no coração, é uma pessoa que não conhece o Papai do Céu, é uma pessoa que precisa muito do Papai do Céu, mas ela não tem. Se eu colocar esse papel aqui na água, o que vocês acham que vai acontecer? Aí as crianças vão dizer: vai molhar. Verdade. E qual será que era o medo de Joquebede? Nessa hora, aproveita para fazer perguntas para as crianças, perguntas de fixação da matéria. Por exemplo, qual era o nome da mãe de Moisés? O que ela tinha medo? O que ela estava orando? A quem que ela estava escondendo? As crianças, elas vão estar prestando atenção, elas vão levantar a mãozinha e todas elas vão querer dizer. E aí você vai fazendo a dinâmica e vai envolvendo elas. Vamos ver se molha mesmo? E aí você coloca na água e tira. Olha só, crianças, molhou.
Isso é o que acontece com uma pessoa que não tem Jesus. Isso acontece com uma pessoa que não tem o Papai do Céu no coração. E aí, mas sabe, crianças, eu preciso contar para vocês. Nós temos Jesus. Vamos fazer de conta que esse copo aqui é Jesus. E esse copo e esse papel aqui somos nós. E eu tenho certeza que Jesus vai nos proteger, certo? Vocês têm essa certeza também? Será que vai molhar? Será que o papel, esse pedacinho de papel, vai sair como esse pedaço de papel, todo molhado e enrugado? Vamos ver? Eu vou colocar o papel aqui dentro. Aperta bem, tá, professora? Aperta bem. Será que vai molhar? Será mesmo? Vamos testar? Você vai colocar na água e vai submergir o copo até o final. A água tem que estar até o topo do copo, para que as crianças possam ver que realmente todo o papel inteiro, o copo inteiro está todo lá dentro e a água está por todos os lados. Ou seja, as coisas ruins estão por todos os lados, mas Cristo está com a gente. E, portanto, a gente está protegido. Essa é a ideia. E aí você pode perguntar quem que protegia Moisés, o que a mãe dele estava orando, por que o povo do Egito tinha tantas coisas ruins no povo do Egito, o que o povo do Egito estava sofrendo. E aí você vai tirar o papel e o papel vai estar seco. Isso representa nós, o povo de Cristo, certo? O povo de Deus. E nós, o povo de Deus, sempre estamos protegidos por Deus. Então, as coisas do mundo estão no mundo, mas nós estamos com Deus, nós estamos com o Papai do Céu. Se nós orarmos, o Papai do Céu vai nos ouvir e Ele sempre vai nos ajudar. Amém? Então, essa é a dinâmica 1. É a dinâmica do copo com água. Eu trouxe para vocês uma segunda dinâmica. Essa é uma dinâmica para você que avalia a sua turma de uma turma mais calma, ou uma turma mais, eu não sei, mais científica talvez, que gosta de fazer experimentos científicos, que gosta de ver coisas novas. Eu vou trazer para vocês uma outra dinâmica que vai usar o nosso guarda-chuva com o escudo. E aí você avalia a sua turma e vê qual dinâmica você consegue fazer, ok? Essa dinâmica, ela é para aquela turma, para você que avalia a sua turma como uma turma agitada, mas controlada, tá bom? Essa dinâmica consiste no nosso guarda-chuva de novo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma pista de corrida na sua sala. Eu sei que às vezes as salas são pequenas, então divida em grupos, faça como você quiser, mas você vai ter que ter uma linha de saída e uma linha de chegada, ok? E se você quiser fazer com giz, com fita crepe, essa linha, é interessante também. As crianças, você vai utilizar as bolinhas de papel. Então tenha sempre mais bolinhas de papel em mão. As crianças, elas vão pegar a bolinha de papel e você vai fazer com que elas entendam. O que são as bolinhas de papel? As bolinhas de papel são os nossos medos, certo? Os nossos medos. E cada criança, se você quiser fazer o exemplo primeiro, pode fazer. As crianças vão jogar no guarda-chuva, no escudo, certo? Então tem um guarda-chuva bastante grande para que possa cobrir uma criança de 5, 6 anos. Ela vai passar correndo, certo? Aqui. Ela vai passar correndo até a linha de chegada, enquanto os amiguinhos vão jogando os medos. E você, professora, vai estar na linha de chegada. E você vai perguntar para ela, e aí, você tem medo? O medo te atingiu? E a criança vai dizer assim, não, não me atingiu, o medo não me atinge. Você estava protegido por quem? Eu estava protegido pelo Papai do Céu, eu estava protegido por Deus. E aí você pode também fazer uma pergunta de fixação da aula. Então, vamos lá, para você ganhar um prêmio. Sempre tenha um pacote de bala na mão. É barato e dura bastante aulas. E você pode utilizar como prêmio. Então, vamos lá. Vamos fazer a pergunta e se você acertar, você vai ganhar um prêmio. E aí você faz a pergunta.
Qual que é? As mesmas perguntas que você fez na dinâmica anterior, caso você escolha essa dinâmica, certo? Então, como que era o nome da mãe de Moisés? O que o povo de Deus estava sofrendo? O que a mamãe de Moisés orava? O que o faraó era? O faraó era muito mau. E o que o faraó estava fazendo com o povo de Deus? Então, essa é uma dinâmica bem interessante, as crianças vão dar bastante risada, vão se divertir bastante. Mas tome cuidado, priorize para que um guarda-chuva seja do tamanho da criança, para não ter problema da bolinha atingir ela, tá bom? Agora, nós vamos para a fase das lembrancinhas. O nosso 7º momento, que é o último momento da nossa sala de aula, certo? Depois que você já fez as atividades do caderno, do livrinho, depois que as crianças já pintaram, as crianças já comeram, eu não sei como é na sua congregação ou na sua igreja, mas depois que as crianças já fizeram as atividades complementares do livro, a gente passa para a fase das lembrancinhas. Eu separei 2 tipos de lembrancinhas que você, professora, pode fazer em casa. É de fácil acesso, é bem rápido e é super barato também. Eu fiz um guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva eu coloco o versículo do dia, para que as crianças possam levar para casa e decorar o versículo durante a semana. Então, o Senhor me protege, Salmo 5, versículo 3. Eu fiz um para meninos também. Super fácil, bem tranquilo de fazer e de fácil acesso. Você pode fazer em diversas cores se você quiser. Outro modelinho de lembrancinha, eu fiz o escudo. Tá aqui. O mesmo escudo que eu coloquei no guarda-chuva, eu fiz o escudo de EVA e papel, com cola. Super simples. Também coloquei o versículo, o Senhor me protege, Salmos 3, versículo 5. Desculpe. Eu também fiz o escudo com EVA e o mesmo papel que eu fiz os guarda-chuvas, certo? São estratégias bem baratas e acessíveis para você, professor, poder fazer. E aí você coloca o versículo do dia no escudo também. Você pode colar no caderno, se a criança tiver um caderno de escola bíblica, para que a criança possa decorar durante a semana, certo? E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que essas dicas possam te auxiliar durante as aulas e que você possa fazer o melhor para o reino de Deus. Muito obrigada e qualquer coisa podem nos contactar, ok? Meu nome é Letícia Gaden Slous e eu sou professora de escola bíblica. Obrigada, tchau, tchau!